Olá, hoje é quinta-feira, 18 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheça a história de Saskia e Felipe, dois jovens que têm síndrome de Down e encontraram a superação nos patins. Aqui no estúdio, a gente conversa sobre o desenvolvimento intelectual e social das pessoas que têm síndrome de Down. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Vamos conversar também com palestrantes do ciclo de conferências sobre o direito, que acontecem hoje aqui na Unicinos em comemoração aos 45 anos do curso de Direito e aos 15 anos do programa de pós-graduação da universidade. O Conexão TV Unicinos está no ar. Você sabia que 300 mil pessoas têm síndrome de Down no Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE? A doença é causada por uma alteração cromossômica e pode dificultar questões intelectuais e motoras. E por isso essas pessoas acabam sofrendo preconceito, assim como outras que têm algum tipo de deficiência. Mas o interessante é que essas barreiras são superadas de diversos modos. E a maneira que Saskia e Felipe encontraram, por exemplo, foi subir em um par de patins. É isso mesmo, os dois fazem aulas de patinação e inclusive já conquistaram títulos para o esporte. E a nossa equipe foi conhecer a história desses patinadores. Entre as patinadoras desse grupo em Novo Hamburgo está Saskia. Na fila de atletas, ela logo chama atenção pela habilidade com os patins. A jovem que tem síndrome de Down pratica o esporte há 6 anos. Ela sempre, desde 1 ano de idade, ela sempre fazia natação. Depois, um pouquinho maiorzinha dela fez na escola e também num grupo de dança folclórica. Chegou uma época assim, ela começou, a gente via assim que ela não estava mais assim naquele mesmo ritmo, né? E daí a gente sempre pensou em colocar alguma coisa, dança. E no fim, daí foi sugerido, quem sabe ela fizesse patinação, né? Os patins também conquistaram Felipe, que tem síndrome de Down e já pratica futebol, faz aulas de pilates e de musicoterapia. Ele descobriu a prática há menos tempo que Saskia, há 2 anos, mas já se tornou íntimo quando o assunto é a arte de deslizar sob rodas. Nós assistimos um show de patinação, tá? E daí eu achei assim incrível, assim um show, né, assim pelos patins, assim, rodas, né? Então tudo assim, mas aí eu comecei a me imaginar assim um Felipe em cima, né? Mas eu não me imaginava que ele ia conseguir. E o Felipe fez uma aula e continuou. Não quis mais parar, né? Os dois fazem aulas em cidades diferentes, mas o professor é o mesmo. Para Léo, que já teve uma aluna com síndrome de Down no passado, a experiência de ensinar os patinadores não é nada fora do comum. Eu considero normal como qualquer outra patinador que venha fazer a aula experimental. Ou seja, temos que segurar para ensinar o ponto de equilíbrio e depois cada um, obviamente com o seu desenvolvimento, eles foram se soltando. Eles se soltaram e o melhor, mostraram talento. Saskia já ganhou cerca de 10 campeonatos de patinação. Entre eles um nacional, 3 gaúchos e outros títulos em torneios da região, concorrendo na classe especial. E o colega já faturou a 1ª e a 3ª colocação em uma Copa regional. Mas para fazer apresentações e ainda participar de competições, é preciso se esforçar nas aulas. Os ensaios iniciam com um aquecimento, depois vem a parte de treinar os movimentos, ensaiar as coreografias e, por fim, o alongamento. E toda essa rotina, que também se divide em outras atividades, traz inúmeros benefícios para os atletas. O desenvolvimento da patinação para os dois é absurdo, porque como trabalha muito a parte de equilíbrio, coordenação, força, impulsão, velocidade, acaba desenvolvendo as outras atividades que eles têm fora da patinação. E com certeza isso desenvolve todo um lado psicológico também, tem outros fatores que vão ajudar na vida fora da patinação, na vida profissional, que a Saskia já trabalha, na vida estudantil deles, né? Ao colocar o par de patins, parece que os limites não existem para Saskia e Felipe. Fico muito feliz, tá? Eu acho que isso aí foi uma etapa vencida, porque ele era uma criança que não era para caminhar e que ele não ia viver até 1 ano de idade. Se ele vivesse, ele ia ficar vegetativo. Então hoje ele subindo num par de patins, tá? Isso é uma coisa
muito gratificante. É emocionante, né? Porque quando nos foi colocada a situação de que ela seria uma pessoa totalmente dependente, né? E ela até poderia trazer algumas alegrias para nós, foi isso que a médica geneticista, quando passamos o exame, né? Disse, ela vai trazer algumas alegrias para você, só que isso já foi superado milhões de vezes. Saskia já tem uma coreografia pronta, mas ela mostra talento quando adapta os movimentos para qualquer música. Pois assim como o Felipe, a jovem gosta de escolher a canção que mais agrada para poder patinar. E o que importa mesmo não é o ritmo, e sim a oportunidade de poder se apresentar. Eu sinto um alívio que eu tô fazendo a minha apresentação e sinto emocionada também quando me aplaudem. As próximas apresentações de Saskia e Felipe serão no show anual da Patinarte e estão marcadas para dias 10 e 11 de novembro no Colégio Marista Pio XII, em Novo Hamburgo, às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos com os alunos do grupo. E na hora, o preço da entrada continua o mesmo. É verdade, Chico. É para conversar com a gente sobre o desenvolvimento das pessoas que têm síndrome de Down, que nós recebemos aqui no estúdio, Alina Frazino, terapeuta ocupacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Novo Hamburgo, Gisele Santos Pereira, fonoaudióloga da PAI de São Leopoldo, e Maria Lúcia de Oliveira, coordenadora pedagógica também da PAI de São Leopoldo. Olá, sejam todas bem-vindas. Aline, para a gente começar essa conversa, quais são as principais limitações das pessoas que têm síndrome de Down? Bom, as principais limitações que as pessoas portadoras dessa deficiência, né, apresentam nas habilidades cognitivas e no desenvolvimento físico, né? Entre também, é importante dizer que também alguns dos aspectos físicos, também as características que eles apresentam também a questão do olhinho, mais puxado, né? É a característica bem física, né? Do olho puxado, a língua mais grossa, áspera, a questão da hipotomia também, né? Que são a mais... mais elasticidade, né? Elasticidades, isso. E isso acontece que todos têm esse tipo de característica, mas alguns mais acentuada que outros, isso também menos, acontece. Também varia também questão de retardo mental, né? Uns mais acentuados, outros menos. Quer dizer, uns se desenvolvem com mais facilidade, outros demoram um pouquinho mais, precisam de mais estímulo, talvez. Sim, isso. E a questão da fala de série, isso também é afetada na questão das pessoas que têm síndrome de Down? Com toda certeza, a questão da fala é uma das características também que fica muito evidente pelo atraso da aquisição da linguagem oral. Muitas vezes as crianças com a síndrome de Down, eles acabam usando gestos para se comunicar. É uma forma de comunicação também e é um suporte para a linguagem oral deles, porque a linguagem oral ela leva um tempinho a mais para se desenvolver em função da hipotonia que a colega já destacou. É em função do tônus. Isso, em função, assim, ó, esse tônus muscular, assim, ó, ele afeta também o sistema sensório-motor oral, que seria a língua, os músculos, os lábios, a bochecha, porque uma das características que a gente pode observar também, que fica bem evidente, é a língua anteriorizada, a língua para frente. E aí o nosso trabalho, assim, uma das atividades é desenvolver esse tônus, desenvolver o tônus para que a gente possa conquistar, eles possam conquistar, melhor dizendo, essa linguagem oral. Bom, daqui a pouco eu vou querer saber mais detalhes de como isso pode acontecer, mas antes eu quero saber da Maria Lúcia, quais são as principais dificuldades enfrentadas, então, pelas pessoas que têm síndrome de Down hoje na nossa sociedade? Primeiro, eu quero complementar o que a colega falou anteriormente, que, embora a pessoa tenha síndrome de Down, ele é único, né? Ele é um ser humano e, independente da síndrome ou de qualquer outra deficiência, ele é um ser humano único que tem o tempo dele. Né? E cada profissional que trabalha, a família, ela precisa respeitar esse tempo dessa pessoa com síndrome de Down. Né? Porque eu sou mãe de uma menina de 6 meses com síndrome de Down e eu, enquanto mãe, cobrei muito assim, a culpa foi minha, né? Foi do meu esposo? Não. Independente, assim, ó, raça, cor, situação socioeconômica, todos
tem possibilidade de ter um filho síndrome de Down, né? E as dificuldades encontradas pela pessoa com síndrome de Down na sociedade hoje, embora se fala muito sobre inclusão, buscamos muito a inclusão, o que a gente percebe assim, ó, é falta de olhar da sociedade, é um olhar diferenciado, não olhar o diferente para síndrome de Down, mas esse olhar diferenciado para essa pessoa com síndrome, pois ela precisa de atendimento especializado, diferenciado, sim, mas ela faz parte dessa sociedade. Então, esse olhar assim, ó, de igualdade, de respeito, sem discriminação. E como é que foi para você, já que você trouxe o seu próprio depoimento nessa questão, né? Como é que foi para você, então, descobrir que a sua filha, é sua filha, né? Uma menina, sim, tem síndrome de Down? Como é que foi também esse momento de saber, bom, como é que eu vou oferecer um futuro de qualidade para ela? Quais são as suas preocupações? A minha preocupação enquanto mãe, de início, porque quando tu estás trabalhando com a pessoa, tu oferecendo o teu serviço profissional para o desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Down, e de repente tu te depara mãe de uma pessoa, de uma menina com síndrome de Down, foi difícil. E a APAE teve um papel importantíssimo na minha família, quando eu cheguei, porque eu precisei da acolhida da APAE enquanto mãe, né? Tu já trabalhava na APAE? Sim, já trabalhava na APAE. Não soube durante a gestação, né, da deficiência da minha filha, e isso veio na segunda consulta com a pediatra, e foi difícil. Foi bem difícil. A minha preocupação era o futuro. Embora, assim, ó, eu precisei saber tudo de novo. Mesmo tu tendo todo o conhecimento, toda a bagagem, prática. Eu precisei, assim, que todos os profissionais me falassem tudo de novo. Né? Então, assim, ó, a questão, tem muitas características que apontam a pessoa com síndrome de Down. O olhinho puxado, a prega da palma da mão. Mas a geneticista, né, me falou assim, olha, Lúcia, a prega da mão da pessoa não determina que ela tenha síndrome de Down. Porque entre 10 seres humanos, 9 tem a prega da mão inteira. Então, isso são características, mas cada pessoa que tem síndrome de Down, ela é única e ela tem as suas características próprias. Sem dúvida, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua esse assunto. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente segue falando aqui sobre síndrome de Down. Se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, entre em contato pelos nossos endereços, pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou ainda pelas nossas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. A gente já volta.